Jesus. Meus queridos, graça e paz. Amém? Eita, povo lindo de Jesus. Meus santos, vamos dar sequência, ao que nós estamos falando já há alguns meses. Você trouxe sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Lembrando que, como sempre tenho dito, se você tem certa dificuldade no manuseio, na procura do texto, não se preocupe, porque tudo vai ficar registrado e depois você vai poder assistir em casa, fazer seu comentário, deixar o seu like, seja ele positivo ou negativo, e anotar os versículos que você posteriormente poderá conferir se bate com o que está sendo ensinado, com o que está sendo dito. Amém, queridos? Amém. Vamos ler segunda carta a Timóteo, verso 12 ao verso 14 do capítulo 1 de Timóteo. Diz assim: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Bem, queridos amados, Paulo, como nós estamos falando aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, como vocês bem sabem, nós já comentamos, a carta a Timóteo é também conhecida como cartas pastorais. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da responsabilidade dele como ensinador, como mestre, como pastor, como missionário, para um homem que ele tinha formado no processo do desenvolvimento do seu ministério. Exemplo, vamos citar um exemplo simples. No momento em que vocês hoje estão aqui no culto de doutrina, vocês não apenas vieram ouvir o Evangelho, mas vocês vieram se formar. Como assim? Porque na medida que você ouve o Evangelho, você permite que Cristo seja formado em seu coração, a ponto que você cresça a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Quando absorvemos os ensinamentos bíblicos, nós nos tornamos detentores da verdade. Nós passamos a ser o depósito de Deus aqui nessa terra, no sentido de guardar o Evangelho, preservar o Evangelho e pregar o Evangelho. Não obstante os importantes arrazoados desses ilustres comentaristas, penso que Hendrickson tem razão em defender a posição de que Parentec. Hendrickson era um teólogo contemporâneo que, dentro do contexto do que nós acabamos de ler, ele usa a palavra grega Parentec para designar depósito, aquilo que eu falei há minutos atrás.
Deus colocou dentro de nós o Evangelho pela ação do Espírito Santo e nós hoje somos o depósito das verdades sagradas e somos responsáveis para preservar o Evangelho, ensinar o Evangelho e viver o Evangelho. E dentro desse contexto, depósito aqui não é o Evangelho, mas sua vida e sua salvação. Ou seja, você se tornou um depósito, um guardador, que o depósito guarda. Olha o que Davi diz: escondi a tua palavra no meu depósito. Mente. Coração aqui é mente. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela deve ser meditada. Se você apenas ouve, mas não medita, você vai esquecer. Porque a Bíblia ela não foi feita apenas para ser ouvida, mas meditada. Quando você medita, você memoriza. Você fica pensando naquilo que está escrito, analisando palavra a palavra, texto a texto. Jesus diz: errais não examinando as Escrituras. Examinar não é ler, passar direto. Precisa examinar. Então, como guardadores do Evangelho, quando nós guardamos o Evangelho, nós temos o quê? Quando guardamos salvação. Porque ninguém terá salvação se não obedecer o Evangelho. Lembre-se, irmãos, para o céu não irão os que acreditam em Deus. Eu acredito em Deus, o diabo também acredita em Deus. Ele acredita tanto que estremece, que treme, diz o apóstolo Tiago. Então a gente não precisa apenas acreditar em Deus, a gente precisa obedecer a Deus. Você escuta muitas pessoas dizer assim, muitas pessoas, mas eu amo a Deus. Amor significa renúncia. Renúncia. Aquele que diz que me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. Não tem, escute bem, viu? Não tem como você honrar a Deus se você não o respeita, não o valoriza. É como um exemplo, vou citar um exemplo bem simples. Isso é tanto para o homem como para a mulher. A mulher diz que ama o marido, isso é um exemplo, viu? Mas desfaz do marido. Traz vergonha ao marido. Vice-versa. Quando isso acontece, é porque a admiração da mulher pelo marido já se foi. E muitas vezes ela está com ele por conveniência, mas não por amor. O que acontece com muitos crentes, estão indo ao templo, estão congregando por uma questão de conveniência, mas não por amor a Deus. Se acostumou. Então, quando a gente fala, irmãos, de fato de amor, não é apenas o que você sente, mas como você se comporta. Lembra quem estava aqui na quinta-feira no Círculo de Oração? Dentro do contexto daquilo que nós estamos estudando sobre a arca, ninguém deve permitir que qualquer pessoa ponha a mão sobre você.
Porque você é uma... O que foi que a gente falou? Um depósito. A arca era o quê? O que a arca simboliza ali? A parte de baixo. Nós. Dentro da arca era guardado o quê? As tábuas da aliança, a vara de Arão e o pote de maná. As tábuas dos mandamentos da lei de Deus simbolizava não, era a aliança de Deus com a nação de Israel. Trazendo isso para nós, esse depósito aqui guarda, olha, a aliança de Deus em Cristo Jesus para comigo, para conosco. Porque eu vos ensinei, porque eu vos escrevi aquilo, porque eu vos ensinei aquilo que Cristo me passou. Paulo diz, 11:23 de 1 Coríntios, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice do quê? Da nova. Olha, as tábuas que foi colocada na arca era a aliança de Deus com o povo de Israel. Aí Jesus diz, Paulo diz, que o corpo e o sangue é a nova aliança. Aí ele diz: fazer isto em memória. A memória está onde? Cabeça, mente, escondi a palavra. Memória. Fazer isto em memória. Eu tenho aliança com você. Guarde na memória. Eita, eu esqueci que sou crente. Você está entendendo? Tem crente que chega nos cantos assim, se encanta tanto aqui. Você esqueceu que tu é crente, menino? Se ilude. Vai para uma festa, escuta bem, vou dar um exemplo. Aquelas festas chiques, né? Chega em uns ambientes chiques e fica tão deslumbrado com tanta beleza. Aí chega, fica eufórico. Tudo aqui que é lindo, o que você achar mais lindo aqui, não se compara com o que Cristo preparou para nós do outro lado. Não tem que se comparar. Não tem como. As pessoas se iludem com muita facilidade. Não é? E Deus, quando fez, né, a arca, em cima da arca, quem lembra, era o quê? O propiciatório, e estavam os querubins, que representavam a presença de Deus, e Deus vinha ali em cima dos querubins falar com Moisés. Mas dentro da arca tinha que ter aliança. É a palavra que foi dada a Moisés. Tinha que ter a vara de Arão. E como eu falei na quinta-feira, nenhuma vara sobrevive fora do caule, porque precisa ser alimentada pela seiva. Oxe. Precisa ser alimentada pela seiva. E a vara de Arão foi alimentada, ou floresceu, mesmo não estando ligada a nenhum caule. Mostra que Deus, Ele é fiel, independente de qualquer coisa. Glória a Jesus. Deus faz florescer o
crente que guarda a aliança. Deus faz o crente florescer, aquele que guarda a aliança. E quando ele guarda a aliança, que era simbolizada pelas tábuas da lei de Deus que estava ali, Deus traz a ele o que? Sustento. Provisão. Então, quando Deus diz, Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito, parentek, que no grego é a palavra parentek, né? E quando se trata do Evangelho, é Timóteo que deve guardá-lo. Guardar o Evangelho. Aqui, porém, o guardador é o próprio Deus, como diz o verso 12. Preservar o depósito que Deus deposita a palavra. E quem é o depósito? Nós. O que é que a gente está fazendo, olha, com a nossa mente? Com a nossa mente, porque o depósito é a nossa mente. O que é que a gente tem colocado na nossa mente? Você tem alimentado sua mente com o quê? Com o quê? Tudo que a gente vê e ouve fica na mente. Fica na mente. Tanto seja coisas que vêm de Deus, como coisas que não vêm de Deus. Por isso que a palavra diz, guarda o bom depósito, preservar aqui a mente. Por isso que nós não devemos permitir que Satanás, por meio dos sentimentos e das emoções, domine nossa mente. Segunda de Coríntios, do capítulo 10, verso 1 ao 6, o apóstolo Paulo fala que a nossa milícia e as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus. Porque elas são poderosas em Deus, a fim de que nós levemos, olha, a mente, olha novamente a mente presa ao Evangelho. Mente presa ao Evangelho é aquela mente que está, a tentação vem. Quem acha aqui tentação ruim? Não é, tentação é boa, porque dá logo alegria na carne. Acaba ficar logo assanhado. O problema não é ser tentado, é como você reage à tentação. E eu repito aqui o que eu disse a semana passada. Tentação não só é na rua. Tentação também tem dentro de casa. A mulher que tinha 10 dracmas perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Quantas famílias, quantos casais, quantos relacionamentos que estão se perdendo dentro de casa? É a Bíblia que diz: os inimigos do homem são os da sua própria família, da sua própria casa. Isso acontece por quê? Por causa do orgulho, da insubmissão à palavra de Deus, da falta de amor, de respeito. Quando falta isso, não resta mais nada, a não ser que Deus restaure.
Então, quando Paulo está dizendo a Timóteo que deve se guardar o evangelho no bom depósito, sua mente tem que estar pronta para isso. Presta atenção. Israel saiu do Egito. E quando Israel chega no deserto, Deus manda o povo parar, acampar. Para quê? Sobe Moisés. Eu tenho leis, normas e estatutos para esse povo. E quando Moisés sobe a falar com Deus, como diz Atos 7, 38 e 39, Moisés recebe diretamente de Deus as normativas divinas para levar ao povo. Quando Moisés desce, o povo está na idolatria. Quem tirou o povo do Egito? Deus. Quem viu o mar se abrir? O povo. Quem viu os egípcios morrerem afogados? O povo. Mas quando sentiram a ausência do líder, esqueceram de Deus. Sabe aquele velho ditado? Que não foi o caso de Moisés, diz assim: quando o líder se senta, o povo se deita. Irmãos, não existe período de férias para a igreja. Vou tirar férias da igreja. Quando volta, não vão voltar para os cultos. O povo já está desanimado. Já está desanimado. Porque isso é uma tendência do ser humano a acomodar-se. É do ser humano. Quando Moisés desce com a tábua, está lá o pessoal do carnaval. Pegou as riquezas que eles tinham trazido do Egito, ouro, principalmente ouro, derreteu e fez um bezerro de ouro. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Veja a idiotização de Satanás durante um processo de libertação. Irmãos, você aceita Jesus hoje, você não vai estar preparado hoje para tudo. Você precisa passar por um deserto. Ninguém aceita Jesus hoje e vai dizer: ah, eu estou no paraíso. Tá não, meu filho. Você tem que passar pelo deserto. Por quê, pastor? Porque no deserto Deus vai mostrar a você o que você precisa ser, o que você precisa fazer e como você precisa estar. E quando você está no deserto, no trajeto de Deus, Deus traz a você as normativas divinas. E quando você no deserto começa a obedecer as normativas divinas, Deus começa a prover água no deserto. Deus começa a prover maná no deserto. Deus começa a trazer cordonizes no deserto. Deus começa a trazer cura no deserto. Deus começa a trazer proteção no deserto. Deus começa a trazer abrigo no deserto. Deus começa a trazer um culto no deserto. Deus começa a se revelar no deserto. Glória a Deus. Toda a revelação de Deus para o povo de Israel foi no deserto. Antes de chegar na terra da promessa. Os que, escute bem, os que não aceitam o processo do deserto, morrem.
diz que nenhum do que murmurou, do que blasfemou, do que xingou, do que falou contra Deus entrou na terra. Todos morreram. De onde eles saíram para a terra da promessa era 40 dias. Deus os fez andar 40 anos. Porque eles precisavam aprender. Enquanto não aprendeu, Deus não tirou no deserto. E os que não queriam aprender, todos morreram no deserto. Tem gente assim. Deus bota no deserto, não é porque Deus é ruim. Deus bota no deserto é para te preparar para algo melhor e maior. O problema é como você vai encarar o deserto. Porque quando eles saíram do Egito, irmãos, primeiro milagre, após a saída do Egito, porque dentro do Egito, eles viram 10 grandes milagres de Deus. E quando saíram, com pouco tempo, vem Faraó atrás. E olhe, que eles não viram Moisés colocar a mão sobre ninguém, pegar o óleo da unção, ungir ninguém. Não. Deus simplesmente falava e fazia. E o pessoal via, a olho nu. Você imagina, irmão, o que é você ver parede de água. E não era água gelada não, porque alguém pode fazer parede de água, né? Pega a água no seu estado sólido, gelo, faz uma moldura, porque existe países, existe um lado da Rússia, que é tão frio lá, que chega a 50 graus abaixo de zero. Os carros, as pessoas que têm carro, os carros dormem ligados, porque se desligar o motor do outro dia não pega. Não pega. O que acontece? Nesses lugares de extrema frieza, existem esculturas de gelo que o pessoal faz. Na China, eles fazem muito isso. Cortam blocos de gelo, fazem muralhas de gelo para o inverno, para os turistas, para ganhar dinheiro. E você vê aquelas paredes enormes, túneis, escavações, tudo de gelo. Quando chega o verão, aquele gelo tudo é derretido. Mas eles usam para ganhar dinheiro. Aquilo ali é água em estado sólido. Deus fez parede de água em estado líquido. E sustentou. Só fechou quando o último judeu passou. O pessoal viu. E quando chega lá na frente, ele, olha, escuta, irmão. Interessante, viu? Toda rebelião não começa, escuta, lá fora, começa dentro. Porque foi no meio do povo que levantou-se alguém para incitar o povo contra o líder que Deus levantou e contra o próprio Deus. Lá fora, é verdade que estão os desobedientes a Deus, mas existe muito rebelde no meio da igreja, que muitas vezes se levanta para dividir o povo, para envergonhar o líder e para desfazer até de Deus. 16 de Números fala de Datã, Abirão e Coré, que não aceitavam a liderança de Moisés, não aceitavam Moisés como líder, e disse: eu também sou santo como Moisés, eu também posso ser líder como Moisés, porque só ele pode dominar sobre o povo. Porque sou ele. E aí eles reúnem um grupo
grande e vai falar com Moisés, dizer que não aceita a liderança de Moisés. Moisés vai orar a Deus. E se vocês lerem, está lá no Números 16, capítulo 16. Moisés chamou eles e disse: vamos falar com Deus, para ver quem foi que me levantou, se foi eu mesmo ou foi Deus. E quando chegou na tenda da congregação, na porta da tenda da congregação, a Bíblia diz que Deus desceu e falou com Moisés. E depois que Deus falou com Moisés, Moisés disse: olha, se esses que se levantaram, eles morrerem de morte normal, morte natural, Deus não me chamou, Deus não aprovou minha liderança, Deus não está comigo. Quando Moisés disse isso, irmãos, a Bíblia narra que a terra se abriu. E todos aqueles que se levantaram contra Moisés desceram vivos. Imagine, o povo viu tudo isso. Terra abrir e o povo descer. Parede de água. Durante o dia, uma coluna de nuvem cobria, para eles não serem castigados pelas altas temperaturas do deserto, que chega a mais de 50 graus. E durante a noite, uma coluna de fogo para os aquecer e espantar os animais peçonhentos do deserto, que na sua maioria saem à noite. Deus estava lá. E aqueles que não conseguiam ver a ação, irmão, porque tem crente que não consegue ver a ação de Deus na sua vida. Está ouvindo, Santa Helena? Está um rebuliço, mas Deus está no meio do rebuliço. Eu creio. Eu creio. Estou dentro dele. O rebuliço está grande, mas não significa que Deus está ausente. Você já viu uma roda grande entrar dentro da pequena? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que entra. Por quê? Eita, Marcial. Porque quando Deus diz que vai entrar, entra. Como eu não sei mais entra? Acabou-se. Quem disse? Foi Deus. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites. Aos olhos humanos é impossível. Por quê, pastor? Por causa do suco gástrico, do processo digestivo que todo ser vivo tem. Dissolveria Jonas automaticamente. Mas Deus disse: não vai. Toma banho aí até chegar lá, Jonas. Porque o correto é: entrou, teve contato com o suco gástrico, já é diluído. Vou citar um exemplo bem simples. Os mais velhos sabem do que eu vou dizer. Os de hoje não sabem não, mas os velhos sabem. Antigamente, quando queria se fazer tratamento de verminose, só tinha 2 coisas. Era óleo de riso e suco de hortelã da folha miúda, o espremido, o sumo. Tomava e botava viva para fora. Saía inteiro. Né? Escuta bem. Hoje não se faz mais isso. Não se faz mais isso.
Aí vem a pergunta, pastor, como é, escuta, que as vermes, os protozoários, ficam vivos dentro do aparelho digestivo? É porque as verminoses e os protozoários que ficam lá dentro do estômago não se diluem pelo suco gástrico, porque eles têm uma carapaça protetora. É como se eles estivessem revestidos com uma armadura. E o que é que acontece hoje? Você toma um remédio de verme para verme, não mata a verme, tira a carapaça dela. Pastor, eu tinha o meu filho, eu dei remédio aí. Ele botou 1 quilo de verme. Oi, saiu com o filho dele. Pois é. Oi. Quando ele era bebê, o bucho dele era desse tamanho. Aí eu dei o remédio a ele, sabe? Sei. A minha idade. É. Aí eu dei o remédio a ele e botou aí, quase 1 quilo de verme. Cada uma desse tamanho, tudo vivo. Então, escuta bem. Presta atenção. Você hoje toma mebendazol, albendazol, anita, não é? E qualquer outro. Quando você toma, o remédio, ele não mata a verme, não. Ele tira a proteção, a armadura do protozoário que ele usa para ir lá no aparelho digestivo e comer daquilo que você come. Só que ele não percebe. A medicação entra, chega lá onde eles estão, tira a proteção deles e ele não sabe que está desprotegido. Aí ele vai. Quando ele chega no suco gástrico, é diluído. Ele vira fezes. Em vez de sair vivo, sai todo diluído. A medicação hoje faz isso. A antigamente não, era mais prática. Tomava, saia, como disse a irmã Iracema aí, que o filho dela colocou 1 quilo de verminose. Não é? Não, e era assim mesmo, irmão. Saía vivo, era aquele. Era um atrás do outro. Tinha gente que ficava. Tinha que dizer assim, puxa aqui. Olha aí, ó. Janine fez muito isso com esse irmão, não foi, Janine? Tá vendo tu, Natália? Pois é. A irmã mais velha cuidava da mais nova, puxando os lubricóides. Os mais jovens não alcançam isso. Carinha e ligada. A modernidade, né? A tecnologia faz isso. Por que foi que a gente entrou nesse assunto? Quem lembra? Por causa de quê? Do deserto. Do deserto. Então, irmãos, Deus, escuta, nos permite, nos tira do Egito. O Egito é símbolo do mundo. Deus nos tira do Egito e tem um trajeto para nós até chegarmos no céu. Aleluia. E nesse trajeto, Deus está nos preparando para algo melhor, para algo maior. Mas para isso eu preciso passar no processo do deserto. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Não era, presta atenção, não era plano de Deus o povo passar 40 anos, não. E por que passou? Quem determina, escute aí, viu? Não estranho o que eu vou dizer, não se escandalize, não. Existe muitas situações na minha vida, na tua vida, que demora e a culpa não é de Deus, não, é sua. É sua. Porque você adia a ação de Deus por falta de atitudes que você deve ter de forma correta.
Aí você adia. Aí depois assim, Deus, por que está demorando tanto? Aí Deus diz assim, não está demorando, meu filho, é você que não está pronta. É você que não está pronto. Sai! Olha, irmãos, como eu disse, o problema não é o caminho no deserto. O problema é como você se comporta no deserto. Está lá em 1 Coríntios 10, para você ler. Os que se levantaram, os que murmuraram, os que reclamaram, morreram. Mas os que se mantiveram íntegros, entraram. E outra coisa, não entraram acabados, não entraram destruídos, não entraram fracos, não. Quando Josué e Caleb entrou na terra, ele disse, eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Firme, forte, saudável, porque estava vivendo o propósito de Deus. E Deus, escute, Deus tem propósito diferente nas nossas vidas, irmãos. E os desertos são iguais, mas o deserto é grande. E existem trilhas que Deus traça para cada um de forma diferente. Tem deserto que você vai deitar debaixo de um zimbro, como Elias. Deixou o chamado, porque chegou o momento do chamado que ele sentiu medo. Aí deixou o chamado e disse, eu não tenho mais condições de prosseguir, porque querem me matar. Irmãos, toda pessoa que é chamado para fazer a vontade de Deus, sua vida corre risco. Coloque isso na sua cabeça. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus, sua vida já corre risco. Mas lembre-se que a sua vida não pertence a você, pertence a Deus. E é Deus que te sustenta no deserto. Glória a Deus. Deus é bom. Quando se trata do Evangelho, é Timóteo que deve guardá-lo. Porém, Deus é o guardador. 2:12. Olha isso. 1:12 de 1 Timóteo. Por essa causa também, 2 Timóteo. Por essa causa também sofro. Vamos ler o 11? O verso 11. Deste evangelho fui constituído o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Aí ele diz, por essa causa, que causa? Do que ele foi constituído, do chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo, pregador e mestre. Porque ele foi chamado para ser apóstolo, pregador e mestre, ele sofria. Todavia ele não se envergonhava. Porquanto sei em quem tenho crido. Você sabe em quem está crendo? Ou você está assim, meu Deus, tu é tão bom, tu é tão maravilhoso. Mas no outro dia vai, Jesus, tu está dando errado, Jesus. Foi que eu fiz. Foi que eu fiz de errado. Como se as coisas que acontecem de forma negativa, Deus fosse o culpado. Basta cada dia o seu mal. Mas não significa que o mal vai te atingir. Por quê? Salmo 118, verso 23. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos. Está difícil? Glória. Eu não estou dizendo que é fácil, mas glorifica. Glorifica. Começa a glorificar. Não deixa Satanás te roubar a tua alegria. Olha Paulo escrevendo para os filipenses, rogo a Evódia e a Sinteque.
capítulo 4, verso 3 e verso 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Rogo a Evódia e a Sínteque que se alegre. Uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E quando Paulo escreveu isso, ele estava como? Pelado, preso, acorrentado numa cela escura. E ele estava dizendo, fique alegre. Se alegre. Paulo sentia, irmão, Paulo não via motivo para reclamar. Eita, meu Deus, se eu fosse, queria ser crente a metade da sola do pé de Paulo, meu Deus do céu. Porque quando eu olho para a vida desse homem, eu digo, sou crente não. É a mesma coisa, quem já leu aqui aquele livro 20 homens extraordinários que mudaram o mundo? Quem já leu aqui? Eu já li umas 5 vezes. Toda vez que eu leio, eu digo, meu Deus, sou crente não. É esse mesmo, os heróis da fé? Os heróis da fé, tem os heróis da fé, aí embaixo tem 20 homens que incendiaram o mundo. David Livingstone, missionário na África, foi para lá, o leão comeu uma banda dele, ele voltou para a Inglaterra, ficou bom, voltou. Quando chegou lá, o leão comeu antes. Mas não deixou de voltar. João Patum, missionário aos antropófagos, numa ilha que não tinha gente civilizada. Morava lá, era uma tribo de índios que comia pessoas, os canibais. Ele foi, começou a pregar, começou a ensinar, ensinou o povo a fazer poço para ter água potável para eles beberem. Ensinou, no final de tudo, eles mataram e comeram ele. João Patum, missionário aos antropófagos, mas não deixou de ir. Aqui você tem a oportunidade de vir para a igreja, sentar numa cadeira nova, porque essas cadeiras tudo nova, numa central de ar-condicionado, tudo ligado, fresquinho, boa iluminação. E de gente, eu não vou não, porque eu estou cansado. Olha, eu estou cansado, a prova foi grande. Você vem muitas vezes, irmão, cansado e sai com as forças renovadas. Porque Deus não despede o seu povo vazio. Deus te recompensa pelo teu esforço. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Recompensa. Rosângela, tu chegaste como aqui hoje de noite? Os pés estavam como, Rosângela? Formigando. A cabeça estava como, Rosângela? Pesada. Rosângela, tu estava como mais? Com ansiedade. Tu está como agora? Curada. Chorando. Irmã Helena. Pastor, irmã Rosângela precisando de oração. Foi ali, a gente orou, ungiu. Está aí. E se ela não tivesse ficado em casa? Pois é. Tinha recebido milagre? Não. Não vou dar. Eu estou tossindo. Eu estou tossindo. Eu estou com a cabeça inflamada, sabe? Não dá, né? Não é nem para dar uma glória. Tem crente que vem para o culto, assiste 2 horas de culto, ele não dá nem um aleluia quanto mais uma glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente precisa ser responsável com o Evangelho. Ter responsabilidade com o Evangelho.
se nós não formos responsáveis com esta palavra, quem será? O mundo? Não. É você. Não me diga não. Quantas pessoas hoje você falou de Jesus? Não é para você me dizer, é para você pensar. Quantas pessoas você diz, rapaz, vamos para a casa do Senhor, Jesus tem uma palavra para tu. Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar, perdoar os teus pecados, te preparar e levar para o céu. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. E a recomendação apostólica aqui de Paulo para Timóteo é que ele deveria ser tanto quanto ele foi responsável. Porque o que Paulo passou para Timóteo, como diz no verso 13 do capítulo 1, preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia. Tem tradução que diz da sã doutrina, outro diz sãs palavras. Da sã teologia que observaste em mim. Paulo estava recomendando a Timóteo que a mesma responsabilidade que ele teve, que Timóteo a tivesse, e que preservasse integralmente tudo aquilo que ele ouviu e aprendeu. Não só ouviu, mas o que aprendeu por meio da escrita. Porque Paulo escreveu, irmãos, 14 epístolas. Foi um dos servos que mais escreveu livros dentro do cânon sagrado. Um dos homens mais preparados que Deus levantou, não só para fazer, mas para preparar outros para continuar fazendo. E você, escute bem, eu estou ensinando. E se você aprender, ensine a outros. Ensine. Por quê, irmãos? E o interessante é que a gente precisa ensinar para quem realmente deseja ser fiel. Porque tem gente que quer ouvir não para ser fiel, mas para contender. Toda igreja tem isso. Começa a aprender. Teve uma época aqui que nossa igreja chegou a ter 10 pessoas no seminário. 10 irmãos fazendo seminário. Teve uns que achou que sabia tanto que quando estava pregando, disse, não é assim não. Está errado. Hoje um está desviado e o outro está em outra igreja. E quando saiu daqui, falou comigo por telefone. Hoje, quando me vê, troca até de calçado para não falar comigo. Eu não sei que aprendizado foi esse que teve. Não sei. Como é que você aprende a palavra e em vez de melhorar, fica pior? Que ele aprendeu errado, né? Então, irmãos, por isso que a palavra deve ser ensinada com fidelidade, para você aprender ela com fidelidade, para você ter uma vida de fidelidade. Se aumentar, nem diminuir. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E se Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui dando sequência a esse assunto e iremos reforçar aquilo que Paulo tem passado para o amado
e jovem pastor Timóteo, que deixou escrito para nós, para nossa edificação, consolação e exortação. Amém? Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.